Você já percebeu que algumas pessoas parecem não gostar de você, mesmo sem você nunca ter feito absolutamente nada contra elas? Você não provocou, não ofendeu, não competiu, não fez nada. E mesmo assim, existe aquela pessoa que muda o comportamento quando você chega, diminui suas conquistas, ironiza suas decisões, ou parece incomodada simplesmente porque você está bem. Mas existe uma verdade que você precisa entender antes de passar o resto da sua vida tentando descobrir o que fez de errado. Nem toda rejeição é consequência de alguma coisa que você fez. Às vezes, o problema não começou em você. E hoje eu quero mostrar como reconhecer isso, como entender a diferença entre inveja, projeção e simplesmente incompatibilidade. E principalmente, como parar de entregar sua paz para pessoas que decidiram não gostar de você. Existe um erro que pessoas sensíveis e preocupadas em fazer o bem cometem constantemente. Elas acreditam que precisam ser compreendidas por todo mundo. Quando alguém muda com elas, elas procuram uma explicação. Será que eu falei alguma coisa? Será que fiz algo errado? Será que deveria ter agido diferente? E começam a revisar conversas, mensagens e situações antigas tentando encontrar uma culpa. Mas existe uma pergunta muito mais importante. E se você não tiver feito nada? E se aquela pessoa estiver interpretando você através das próprias inseguranças, comparações e expectativas? Isso não significa que toda pessoa que não gosta de você tenha inveja. E essa diferença é importante, porque maturidade não é chamar todo mundo de invejoso. Maturidade é entender que você não controla a percepção dos outros. Parte 1. Nem todo desprezo é sobre você. Uma das maiores liberdades emocionais que você pode conquistar é perceber que as pessoas enxergam você através da própria história. Alguém pode olhar para sua confiança e enxergar arrogância. Pode olhar para seu silêncio e interpretar como desprezo. Pode olhar para sua evolução e sentir que está ficando para trás. Pode olhar para uma conquista sua e comparar aquilo com aquilo que ainda não conseguiu conquistar. E você pode passar horas tentando provar que não teve má intenção. Mas existe um problema. Você não controla a interpretação que outra pessoa faz de você. O estoicismo trabalha justamente essa distinção. Você controla suas atitudes. Você controla seus valores. Você controla a maneira como responde, mas não controla a opinião que alguém decidiu formar sobre você. E quando você entende isso, uma coisa começa a mudar. Você para de transformar cada rejeição em uma investigação contra si mesmo. Parte 2. Projeção. Quando a pessoa coloca em você o que não consegue encarar. Agora chegamos a uma das partes mais interessantes desse assunto. A projeção psicológica. Na psicologia, projeção é um mecanismo pelo qual uma pessoa pode atribuir a outra sentimentos, características ou impulsos que tem dificuldade de reconhecer em si mesma. Imagine alguém que vive competindo com você. Você nunca declarou competição, nunca disse que é melhor, nunca pediu comparação. Mas aquela pessoa transforma tudo em disputa. Sua conquista vira ameaça, seu progresso vira provocação, seu silêncio vira arrogância. E de repente, você está sendo acusado de uma competição que nunca começou. Isso pode acontecer porque a pessoa está enxergando você através dos próprios conflitos. Mas atenção, isso não significa que você deve diagnosticar essa pessoa ou assumir que sabe exatamente o que acontece dentro dela. Você não sabe e não precisa saber. Esse é justamente o ponto. Você não precisa entender completamente alguém para estabelecer limites com ela. Se determinado comportamento é repetidamente desrespeitoso, você pode se afastar. Sem vingança, sem exposição, sem guerra, sem precisar provar quem está certo. Parte 3. Inveja. Não é admirar o que você tem. Existe uma diferença entre admirar alguém e sentir desconforto com a comparação. Admirar é olhar para alguém e pensar: eu também quero construir isso. A inveja, quando aparece, pode transformar a conquista do outro em uma ameaça ao próprio valor. E é aí que surgem comportamentos como diminuir conquistas, fazer comentários maldosos, desvalorizar aquilo que você conseguiu ou tentar transformar sua felicidade em motivo de vergonha. Mas aqui está uma mudança importante. Não transforme isso em paranoia. Nem todo comentário é inveja.
Nem toda crítica é perseguição. Nem toda pessoa distante está incomodada com você. Às vezes alguém simplesmente não combina com você. Às vezes a pessoa tem outra personalidade. Às vezes existe um conflito real que precisa ser conversado. E às vezes, sim, existe hostilidade sem uma causa que você consiga identificar. A pessoa emocionalmente madura não precisa escolher uma narrativa confortável. Ela observa, analisa e decide como agir. Parte 4. Pare de tentar ser aceito por todo mundo. Talvez essa seja a parte que mais possa mudar sua vida. Você não precisa ser aceito por todo mundo. E quanto antes aceitar isso, mais livre você será. Porque quando você precisa ser aprovado por todos, qualquer olhar diferente vira ameaça. Qualquer crítica vira crise. Qualquer rejeição vira sofrimento. E você começa a moldar sua personalidade para caber na expectativa dos outros. Fica mais quieto para não incomodar. Esconde suas conquistas para não provocar. Diminui seus sonhos para não parecer pretensioso. Aceita desrespeito para não ser chamado de difícil. E, pouco a pouco, começa a desaparecer de dentro da própria vida. Não faça isso. Ser uma pessoa boa não significa ser uma pessoa disponível para qualquer tratamento. Você pode ser gentil e ter limites. Pode perdoar e manter distância. Pode desejar o bem de alguém sem permitir que essa pessoa tenha acesso constante à sua vida. Isso é maturidade. Parte 5. O que fazer quando alguém não gosta de você? Primeiro, não reaja imediatamente. Pergunte: essa pessoa realmente fez alguma coisa ou estou apenas interpretando? Segundo, olhe para suas próprias atitudes. Existe alguma coisa que você precisa corrigir? Se existir, corrija. Não por medo da opinião daquela pessoa, mas porque você quer ser melhor. Terceiro, não tente convencer quem já decidiu não entender você. Algumas pessoas não querem esclarecimento, querem confirmação da própria narrativa. E você pode explicar durante horas e ainda assim não mudar nada. Quarto, estabeleça distância quando necessário. Distância não é ódio, às vezes é proteção. E quinto, continue construindo sua vida. Essa talvez seja a resposta mais poderosa. Não viva tentando mostrar que alguém estava errado sobre você. Viva de acordo com seus valores. Cuide da sua mente. Trabalhe pelos seus objetivos. Trate as pessoas com dignidade. E deixe que o tempo revele aquilo que você não precisa provar. Talvez exista alguém que não goste de você. Talvez você nunca descubra exatamente o motivo. E sabe de uma coisa? Você pode sobreviver a isso. Você não precisa entrar em todas as batalhas, não precisa responder todas as provocações, não precisa ser compreendido por todos e, principalmente, não permita que a opinião de alguém transforme você em uma pessoa que você não quer ser. Se alguém te odeia sem motivo, isso não significa automaticamente que você está certo ou que essa pessoa está errada. Significa apenas que você não controla o coração, a mente e as escolhas dos outros, mas controla as suas. E essa é a verdadeira liberdade. Então, se existe uma pessoa que está ocupando espaço demais na sua cabeça, faça uma coisa hoje. Devolva esse espaço para você. Pare de tentar descobrir por que ela não gosta de você. Pergunte apenas: quem eu quero me tornar apesar disso? Essa pergunta pode mudar tudo. Se essa mensagem falou com você, comenta: eu não vou mais entregar minha paz. Salve este vídeo para lembrar disso quando alguém tentar fazer você duvidar de si mesmo. E compartilhe com alguém que precisa entender uma coisa: você não precisa ser amado por todos para viver em paz. Aqui no estoicismo sagrado, nós não buscamos uma vida sem problemas. Buscamos uma mente capaz de atravessá-los sem perder a própria essência. Inscreva-se. A sua transformação começa quando você decide assumir o controle daquilo que realmente pertence a você. Suas escolhas, suas atitudes e a pessoa que você está se tornando.